Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado por estar aí nesta oportunidade em nosso canal do Instituto Teológico Metanoem. E hoje estaremos falando da lição número 11. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald. Hoje nosso tema é esgotamento físico e mental, prevenção e tratamento, ok? Nosso texto áureo está em 1 Timóteo 4,16, onde nos diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, aqui Paulo está recomendando a Timóteo para ter cuidado, tanto na parte física quanto na parte espiritual. Devemos lembrar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. A nossa verdade aplicada diz: nosso envolvimento na obra de Deus deve ser com equilíbrio, pois somos limitados e dependentes do Espírito Santo. Então isso aqui é muito importante. Devemos entender que não podemos espiritualizar tudo. Temos que entender que estamos nesse corpo e esse corpo é limitado. Os objetivos da nossa lição são três: explicar o conceito da síndrome de burnout, depois revelar como os professores adoecem e ensinar como os pastores são atingidos pela síndrome de burnout. Tem referência em Isaías 40, 28 ao 31, por favor, leia em casa. Eu vou para a introdução. Diz assim: a síndrome de burnout é tratada por uns como enfermidade e por outros não. Vamos conhecer melhor então este mal. Então há uma certa dificuldade de se entender se é ou não é enfermidade. Primeiro vamos ver o conceito sobre a síndrome de burnout, depois apresentando a enfermidade, o perigo da síndrome dos médicos e a síndrome e outros profissionais. Primeiro vamos conceituar o conceito da síndrome de burnout. Em 1974, o psicólogo alemão Herbert Freudenberg desenvolveu o conceito da síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. Esta palavrinha vem do inglês, onde traduzido seria literalmente esgotamento, mas ele carrega o significado de extinguir a chama por completo ou acabar o combustível totalmente, combustível esgotado. Esse é um burnout, quando acabou toda a energia, todo o combustível que alimentava um determinado móvel, então burnout seria um esgotamento pleno, ok? Quando nós pensamos se é ou não é enfermidade, na classificação da estatística internacional, ela aparece como uma enfermidade com o código Z73. Então, é reconhecido como um distúrbio psiquiátrico ocupacional. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. Então, vamos ver que esse transtorno, ela se manifesta em grupos profissionais que têm mais envolvimento interpessoal direto e intenso, com a sua profissão. Isto é, dentro da profissão que eles estão tendo. Aqui vamos apresentar então como a enfermidade será apresentada como enfermidade da parte emocional. Quando eu falo parte emocional, estou falando alma e espírito, Estou trazendo um esclarecimento a mais para você. A alma, diz a palavra de Deus, que ela adora e também se angustia, O salmista disse: a minha alma, aliás, o salmista não, em Lucas 1,46, está escrito: a minha alma engrandece ao Senhor. Veja, está adorando ao Senhor com a alma. E também os Salmos, agora sim, Salmo 6, versículo 3, ele disse: a minha alma está perturbada. Então a alma
ela é atingida por emoções, assim como o espírito. Veja, o espírito também adora e o espírito também se angustia. Vimos que a alma também adora. Em 1 Coríntios 14:15 diz: orarei com o espírito. Então, eu vou adorar a Deus com o espírito. Mas também no Salmo 142:3 nos mostra que o espírito estava angustiado. Tá? Então, por favor, não há como separar, tá, a questão detalhadamente, tá? Não, a função da alma é essa, a função do espírito é essa, né? O espírito adora, a alma é parte emocional. Não tem como separar as funções. Sabemos que existe alma e espírito, tá? Isso é fato, mas não dá para separar as funções, porque é um sistema, tá? O ser humano é um sistema. Quando a alma está bem, o espírito está bem e o corpo está bem. Se um deles está mal, todos são também afetados, ok? Bom, vamos para frente. Sintomas, tá? Sintomas do síndrome de burnout. Falta de entusiasmo. O que queremos dizer com falta de entusiasmo? A pessoa se sente mal ao ter que ir ao trabalho. Então ela não tem entusiasmo, não tem alegria de ir ao trabalho. Ao contrário, chega, ou antes mesmo de chegar, ele já sente dor de estômago contínua, tá? E acha bom estar fora do trabalho. Você chega em casa, as dores acabam, o incômodo acaba, tá? Também a síndrome de burnout, ela traz a insônia, descontrole no apetite, tá? Ou vai comer demasiadamente ou vai comer nada. Também essa pessoa pode ficar amarga, né? E por consequência de todos esses fatores listados, pode chegar a ficar deprimida, tá? Então, a síndrome de burnout, tá, às vezes é confundido com depressão, mas não é depressão. Tá? Na verdade, esses fatores que se vêm somando causaram esse estado depressivo. O perigo da síndrome nos médicos, principalmente médicos que trabalham com doentes terminais, experimentam a exaustão emocional. Ou seja, eles se acabam se envolvendo, tá, emocionalmente, né? E eles têm que ter um cuidado com essas pessoas que estão em fase terminal. Isso atrai, produz uma exaustão. Isso os leva às vezes à despersonalização. O que é despersonalização? É a pessoa quando ela não se reconhece mais. Ela ama a profissão, ela gosta da profissão, mas por excesso, tá, de esgotamento, né, parece que ele não se conhece mais. Ele para um momento e diz: mas o que está acontecendo? Eu não sou assim, né? O que estou fazendo? Tá? Então, às vezes, ela toma algumas atitudes que ela mesma se estranha. Ou seja, ela é uma boa pessoa profissionalmente, mas acaba às vezes maltratando a pessoa, tá? E tratando até como um objeto, tá? Então essa pessoa já está com síndrome de burnout. Esse profissional precisa ser tratado. Outros profissionais também sofrem disso. Policiais, bombeiros, tá? Também são profissionais que lidam diariamente com pessoas, proteção, salvamento humano, né? E são expostos a situações estressantes. Então, são profissões que as pessoas precisam ter um exercício, né, de condicionamento emocional muito bem tratados. Precisa haver um acompanhamento, né, para que eles vençam esses momentos. Também professores são adoecidos, né? Como professores são afetados, o perigo do desequilíbrio psicofisiológico e fatores de risco. Professores adoecidos. Professores que estão sofrendo de forma terrível com este mal, comprometendo a educação formal e as relações interpessoais. Então, como o professor tem que estar, né, atendendo a todos os alunos, tá? E isso aí vai causando alguns problemas, né? A pessoa, o professor, a professora,
se não souber administrar as suas emoções, vai se tornar doente. Lembramos, tá, que em outras aulas já falamos, que o estresse, tá, a questão emocional, ela depende muito de como a pessoa interpreta os fatores, as circunstâncias que estão se passando em volta dele ou dela. Tá? Então isso é de suma importância, por isso estamos falando que estes profissionais têm que saber administrar, gerenciar estas emoções. Então, como os professores são afetados? Esta síndrome irá surgir a partir de uma estratégia inadequada de lidar com a forma crônica do estresse ocupacional. Tá vendo? Uma estratégia inadequada, ou seja, se você é um profissional da área do ensino, tá? E você fica nervoso com o aluno que você explicou e ele não está conseguindo aprender, você repete e a pessoa não entende, tá? Às vezes você diz, puxa vida, será que não estou conseguindo? Calma, né? Existem muitos fatores, pode estar acontecendo que esse aluno esteja fatigado, ele esteja cansado, o seu cérebro não está assimilando, ou pode ser que esse aluno, né, ele tem outra forma de captar a mensagem, tá? Às vezes ele não aprende ouvindo, ele aprende vendo, às vezes basta mudar a técnica, ok? Então vamos interpretar de forma adequada a situação. Essa exaustão, né, também pode ser somada com outros fatores, como excesso de horas de trabalho. Às vezes as pessoas ganham pouco como professor e às vezes vão multiplicar, né, seu excesso de horários de trabalho. Tá? Então isso vai causar a exaustão. A violência escolar, né, quando tem a violência hoje, lamentavelmente tem muitas notícias que professores são agredidos verbalmente, né, ou até mesmo fisicamente. E a cobrança dos pais, né, tratar bem esse aluno, e a própria administração da escola cobrando também. Então o professor fica num fogo cruzado, né, de alunos, pais, professores, administração, tá? Esse professor então ele fica exposto. Então ele precisa saber gerenciar as suas emoções, tá? Você como professor fez teu papel, fez como um bom profissional, fez bem feito, então releve as críticas, tá? E toca o barco para frente. O perigo do desequilíbrio psicofisiológico. Professores agredidos em sala de aula ficam muitas vezes com desequilíbrio psicofisiológico. Ou seja, o psique, né, afeta o físico, que é o corpo, tá? Então, às vezes a pessoa começa a sentir dores, né? Úlceras, começa a produzir úlceras, tá? Começa a sentir dores nas juntas, tá? Isso é um psicológico, afetando o físico, tá? É um psicofisiológico, ok? Então, o importante é a pessoa compreender, tá, que tem que haver um equilíbrio, e a igreja deve criar um ambiente no qual as pessoas se encontrem ou encontrem um suporte emocional e espiritual, né? Um momento de adoração, de alegria na presença de Deus, para que eles se libertem, tá, desse estresse da profissão. A associação entre os excessos de atividade exigido pela profissão com vários episódios provenientes do ambiente podem provocar a síndrome, né? Então nós citamos alunos com dificuldade de aprendizado, carga horária excessiva, baixo salário, e vai somando fatores ambientais, tá, que às vezes eles aumentam esses riscos, tá? Eles podem provocar a síndrome, tá? Daí que a pessoa, pelo menos, tá, tem que ter alguns pontos positivos, como gostar da profissão, né, e gostar de pessoas, e também interpretar as pessoas dentro dos seus contextos.
Então vamos ver aqui alguns fatores, né? Aliás, pastores, né? Com a síndrome de burnout. O pastor de hoje, pastores sofrendo com este mal e ministérios fadados ao fracasso. O pastor, em primeiro lugar, deve entender que não é super-herói. Muitos querem passar, muitos pastores, lamentavelmente, querem passar a imagem de fortaleza, esquecendo-se que a nossa força vem do Senhor. Então nós podemos em Cristo, o que Deus nos deu graça, nós podemos. Então, mas nós não somos super. Antigamente tínhamos esse fator muito mais forte, né? Antigamente se pensava que o pastor era realmente um patamar elevado, onde você olhava e disse, nossa, esse pastor é impossível que peque, tá? E não é a verdade, tá? Pastor é um ser humano igual aos outros, só que com responsabilidades maiores nos ombros. Não é super-herói, é ser humano comum, tá? Então ele deve se reconhecer como ser uma pessoa comum, que precisa também das orações dos outros, precisa também descansar, tá? E não se achar um super-herói que vai dar conta das coisas, sozinho, sem a graça e o apoio dos outros. O pastor de hoje, atualmente, os assuntos outrora impensados são apresentados ao pastor para que ele decida qual a melhor posição a ser tomada. Veja, a igreja de hoje atravessa por momentos, né, que antes, há 20 anos atrás, né, não se pensava nisso, como a questão de divórcios, né, desajustes familiares, tá, outros problemas desse aspecto. Antigamente não se pensava, tá, nisso, né? O crente, né, nem pensava em divórcio, tá? Isso não passava na mente, o pastor não tinha esse problema, né? Problemas dentro do lar. Se havia, né, era muito raro. E hoje, né, tem os problemas e alguns trazem para o pastor decidir. Agora, o pastor, às vezes, por falta de orientação, ele tem assumido a responsabilidade de decidir sobre assuntos que não lhe cabe decidir. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Você, meu irmão, meu amigo, que é líder pastor, tá? Como conselheiros, tá? Como pastores conselheiros, não nos cabe dar a decisão, tá? O aconselhamento, né, deve apresentar opções para as pessoas, né, caminhos para as pessoas, tá? Nunca um conselheiro pode decidir pelo aconselhando, tá? Ele simplesmente deve dar, olha, se a palavra de Deus te coloca tal opção ou tais opções, né? Você tem opção A, B e C e você deve decidir. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu queria que o pastor me decidisse. Não, nunca, tá? Pastor decide, tá, pelas pessoas, porque isso senão vai criar uma dependência e porventura dar errado esse conselho, né? Aí a pessoa vai jogar a culpa para o pastor, tá? Então, para se aliviar, tá, desse peso, tá, nunca pastor, tá, dá a decisão. Ele aconselha, mostra as opções, mostra os caminhos, a pessoa decide. Então, pastores vêm sofrendo com este mal. Muitos pastores estão sofrendo com esta síndrome do esgotamento, né, devido ao estresse ocasionado pela função pastoral. A Bíblia nos orienta a mantermos a nossa confiança e segurança em Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Então, pastores, né, líderes, tá, nosso papel, tá, deve se focar em ensinar aos membros, tá, a tomar decisões e colocar a eles as opções bíblicas, tá? Nós devemos ensinar aos membros, né, que existem problemas na vida e como solucionar os problemas. Vamos ensinar a eles a resolver problemas, tá? E fazendo assim, cada pessoa vai aprender a resolver seus problemas, tá? Então a função pastoral fica mais leve. Então não é do papel do pastor tomar
decisões nesse aspecto. Tá? O pastor deve orientar, senão ele vai ficar estressado. Então, o pastor tem que decidir se o casal vai ou não vai, né, divorciar, ou se vai ou não vai casar. Não, essa pessoa tem que decidir. Tá? Se orienta, nada mais do que isso. Ministérios fadados ao fracasso. Um ministério pautado na produção quantitativa, sem tempo de férias, lazer e atividades prazerosas, está fadado ao fracasso. Então, uma pessoa, tá, um pastor, né, se ele não tiver um tempo de descanso, se ele não tiver lazer, atividades prazerosas, tá, e se essa pessoa ainda, né, não dorme direito por causa dessas ocupações a mais, né, não pratica exercícios físicos, e ele também se alimenta de forma errada, tudo isso soma. Tá? Nós falamos em algumas lições passadas que no mínimo, né, para que o nosso corpo produza, né, os hormônios da alegria e do prazer, 3 vezes por semana nós devemos fazer exercício de meia hora no mínimo uma caminhada. Tá? Então tem pessoas, tem ministérios que estão fadados ao fracasso, tá? Porque estão querendo produzir a mais sem cuidar da ferramenta. Tá? É a mesma coisa que eu tentar cortar muitas árvores no bosque durante o dia, mas sem parar para afiar o machado. O sábio Salomão disse que quando o machado está cego, se exige mais força, ou seja, vai provocar esgotamento e menos produção. Tá? Então, vamos ter que ter cuidado com isso. E a boa orientação médica e terapêutica aliada a uma vida de oração e meditação é o caminho, tá, para a saída do esgotamento. Agora eu quero falar algo a mais aqui, ministérios rumo ao sucesso. Como vai acontecer isso? Quando se descentraliza o poder ou a autoridade. Tá? A descentralização de autoridade tem sanado muitos líderes do estresse. Então o líder, ele vai assumir um papel de treinador, tá? Ele vai treinar novos líderes e depois que esses líderes estiverem competentes, ele vai delegar autoridade de uma forma bem clara, tá, sobre cada departamento. Assim, então, ele pode aliviar o fardo que está sobre si. Tá? Então, isto é importante. Você lembra de Jetro, né? Como falou com Moisés: olha, se você não descentralizar o poder, se você não delegar a autoridade, tá? Você vai morrer, vai se esgotar. Tá? Então, meu amado irmão, né? Irmã, vamos focar em treinar, em melhorar o corpo, né, da igreja. Tá? Vamos pensar, né, em como treinar mais líderes e depois delega que você vai descansar. Amém? Concluindo, Isaías 40, 29, né? Diz o texto: dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. É interessante esta matemática de Deus, né? Ele pega o 0 e multiplica, né? Eu coloquei o número 7 aí porque a palavra disse, né, que o justo pode cair até 7 vezes se o Senhor o levanta. Tá? Então é interessante porque Deus multiplica nenhum vigor, ou seja, 0 vigor, e sempre dá positivo. Tá? Então vamos confiar em Deus, vamos deixar que Ele nos revigore. Devemos liderar o povo de Deus crendo na orientação do nosso Deus, aí evitaremos o transtorno de burnout. Concluindo, explicamos o conceito da síndrome de burnout, revelamos como os professores adoecem e ensinamos como os pastores são atingidos pela síndrome de burnout. Meus amados irmãos, minhas irmãs, tá? Então vamos cuidar também do nosso corpo. Tá? Uma máquina não produz se não for de vez em quando, né, passar pela manutenção. Nosso corpo também precisa dessa manutenção.
Amém? Deus abençoe, uma boa escola dominical. E não esqueça de inscrever-se. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e abençoe vidas. Deus te abençoe, a paz do Senhor, uma boa escola bíblica dominical para você.